Muito boa tarde a todos. Edital número 691. Aparecido Donizete Alves Cipriano, presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas da Câmara Municipal do Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, fica convocada a audiência pública para o dia 29 de maio de 2012, às 16 horas, no plenário desta Câmara Municipal, cito na rua 16, número 730, para demonstração e avaliação por parte do Executivo das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2012. Registra-se e cumpre, publicando em órgão de imprensa oficial do município, afixando no local público de costume, dando ciência por cópia ao chefe do Executivo e a todos os vereadores. Sala das reuniões da Câmara Municipal, dia 14 de maio de 2012. Segue assinado pelo presidente da Comissão de Finanças, Aparecido Cipriano, e pelo segundo secretário, Paulo Henrique Correia. Está à disposição, Adilson. Bem, vamos dar início às explanações das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2012, onde nós dividiremos a apresentação em 3 grupos. Primeiramente, nós mostraremos a execução de receitas e despesas, depois o endividamento e depois os índices obrigatórios, os índices mínimos obrigatórios de aplicação. Então, primeiramente, a gente demonstra a movimentação orçamentária, lembrando que os números demonstrados aqui representam a movimentação da administração direta e indireta do município. Bem, com relação à execução orçamentária, a gente verifica do quadro que o município tem uma receita estimada para o exercício de 2012 da ordem de R$ 265.441.000. Deste montante, verifica que foi arrecadado no primeiro quadrimestre o valor de R$ 103.287.000, divididos da seguinte forma: receita tributária R$ 17.353.000, receita de contribuições R$ 3.668.000, receita patrimonial R$ 4.109.000, receita de serviços R$ 5.656.000, transferências correntes R$ 62.770.000, outras receitas correntes R$ 5.250.000, receitas intra-orçamentárias R$ 10.156.000, totalizando então uma receita corrente de R$ 108.963.000. Do grupo das receitas de capital, nós temos um valor de R$ 1.487.000, referência a transferências de capital. Então, o grupo total das receitas de capital, R$ 1.487.000, que dá uma receita bruta no município de R$ 110.450.000. Dos R$ 110.450.000, quando se deduz a contribuição ao Fundeb, a gente verifica então que o município teve uma receita líquida no primeiro quadrimestre da ordem de R$ 103.287.000. Esta cifra de R$ 103.287.000 corresponde a 38,91% daquilo que está estimado para ser arrecadado durante todo o exercício. Então, considerando que nós temos 3 quadrimestres aqui, a nossa média aqui seria 33,3%. Arrecadamos um pouco acima da média, então 38,91%. Ok? Essa foi então a execução orçamentária, a receita arrecadada no primeiro quadrimestre. Como eu já disse, aqui então inclui as receitas da prefeitura, do serviço de água e do regime próprio de previdência. No outro slide nós temos a contrapartida das receitas públicas, são as despesas públicas, né? Então, nós falaremos um pouco agora das despesas públicas. As despesas públicas nós falaremos sobre o contexto da despesa empenhada e da despesa liquidada. O contexto de despesa, o conceito de despesa empenhada é aquela despesa que ela é contratada pelo município e não necessariamente foi executada. Então, quando você faz uma licitação, você contrata uma obra, no momento que você elabora o contrato, você contabiliza isso como uma despesa empenhada. E na medida que essa obra vai sendo executada, né, você vai fazendo medições dessa obra, ela parte do empenhado vai sendo transferido para o liquidado. Então, por isso que neste contexto de
despesa empenhada e despesa liquidada, a gente percebe uma variação muito grande de um valor para o outro, né? Na administração pública, todos sabem que nós somos obrigados as contratações, elas são feitas mediante processos licitatórios, né? Para aquelas despesas que elas têm de caráter continuado, normalmente a administração ela faz um processo licitatório no início do ano e contrata para o exercício todo. E você empenha todo esse valor contratado no momento, em janeiro, em fevereiro, quando se faz a licitação. Por isso que a despesa empenhada é muito maior que a despesa liquidada. Então, dentro desse grupo de despesa, nós temos aqui alguns subgrupos de despesa. Então, pessoal em encargos sociais. O que o município gastou com folha de pagamentos e encargos sociais no primeiro quadrimestre? 37.291.000 pela despesa empenhada e 37.281.000 pela despesa liquidada. Verifica que folha de pagamento e encargos não tem essa questão de contratar, empenhar tudo e liquidando ao longo do exercício. Todo mês você empenha e liquida a despesa relacionada à folha de pagamento e encargos sociais. Nós temos aqui um outro grupo de juros e encargos da dívida pública, que nós empenhamos aqui, liquidamos 1.030.000. Temos um segundo grupo que de outras despesas correntes. Outras despesas correntes é o grupo onde nós contabilizamos o custeio dos serviços públicos, né, dos serviços existentes. Então, é a manutenção da saúde, a manutenção da educação, é a assistência social, é a cultura, né? Todos os serviços existentes, eles estão contabilizados aqui em outras despesas correntes, onde se empenhou 68.019.000 e liquidou-se 45.703.000. Na despesa intra-orçamentária, nós temos aqui um valor empenhado de 5.961.000 e uma liquidação de 5.961.000. A linha despesa intra-orçamentária corresponde a obrigações patronais da folha de pagamento que a prefeitura, o SAI, empenha em favor do Instituto. No grupo das despesas de capital, nós temos aqui investimentos. Então, uma informação relevante: o que se investiu no município até o momento? Foram contratadas de obras e investimentos 30.641.000, foram as licitações e os contratos efetuados, e desse total 8.465.000 é o que foi executado, efetivamente executado. Com relação à amortização da dívida, nós temos aqui as inversões financeiras, 971.000 empenhado e 901.000 liquidado. Amortização da dívida, 588.000 empenhado e o mesmo valor liquidado. Despesa intra-orçamentária, 2.499.000. Essa despesa intra-orçamentária também é uma amortização de dívida da prefeitura junto ao regime próprio de previdência, ok? Que, então, toda a despesa executada pelo conceito de despesa, pelo conceito do empenhado, somou um total de 147.000.002. E as despesas pelo conceito de despesa liquidada somou então 102.430.000, né? Este quadro serve para que a gente faça uma avaliação de um resultado orçamentário. Se nós obtivemos no quadrimestre um superávit ou um déficit, ou seja, a receita foi maior que a despesa, né? Essa é a avaliação que a gente tem que fazer. Ocorre um déficit quando a despesa é maior que a receita, e um superávit quando a receita é maior que a despesa. É como aquele orçamento doméstico que nós temos ali. Então, o que a gente verifica aqui do quadro? Se nós compararmos, volta o slide rapidinho para mim. Se nós compararmos aqui os quando a gente compara 103.287.000 com a arrecadação, vamos lá para o próximo. 103 milhões. Comparado com 147 que foi o empenho, então eu tenho um déficit de 43.715.000, ok? Quando eu comparo os mesmos 103 milhões de arrecadação com uma despesa liquidada de 102 milhões, eu tenho um superávit de 858.000. Tá? Então, veja só, o que eu devo considerar aqui? Como eu mencionei anteriormente, a despesa empenhada, eu já empenhei aqui compromissos que eu vou pagar até o final do ano. Então, eu não arrecadei ainda para honrar esse compromisso, porque ele vai vencer até o final do ano. Eu tenho que verificar, nesse contexto fiscal, a receita arrecadada com a despesa liquidada. Neste conceito, a gente verifica um superávit de 858.000. Ok?
Então, atendendo, portanto, à gestão fiscal. Aqui a gente mostra rapidamente a movimentação individualizada de cada órgão que compõe a administração pública. Então, aqui é um quadro separado somente. Os quadros vistos anteriormente, eles consolidavam toda a administração, todo o município. Aqui a gente tem separado. Então, só a prefeitura arrecadou no primeiro quadrimestre 79.138 e executou de despesa liquidada 86.565, né? A gente verifica que a prefeitura, ela veio com um saldo de 2011, saldo bancário de 36.099 e encerrou o abril com 36.083, né? Só ressaltando que esse saldo financeiro de 36.083 foi encerrado em abril de 2012, vale ressaltar aqui que ele é um saldo vinculado a várias fontes de recursos. Então, aqui nós temos recursos vinculados à saúde, ao Fundeb, à assistência social. Mesmo dentro da saúde existem vários subgrupos. Então, vale a pena fazer esse esclarecimento, porque os recursos não ficam depositados numa única conta, né? Lá na contabilidade, na tesouraria do município, existe uma infinidade de contas e subcontas e vinculações, onde um dinheiro com carimbo da educação não pode pagar uma conta da saúde, onde um dinheiro com carimbo da saúde não pode pagar recursos próprios, ok, pessoal? Acho que é importante esse esclarecimento. Bem, avançando, o próximo quadro mostra, então, os valores executados pela Câmara Municipal. Então, a Câmara, como a gente já disse em audiências anteriores, a Câmara Municipal não tem receita, os gastos da Câmara são custeados com repasses efetuados pelo Poder Executivo, onde a gente verifica aqui que foram repassados para o Poder Legislativo até abril de 2012 o valor de 2.290.000, onde desses 2.290.000 já foram executadas despesas no valor de 1.911.000, né? Por conta de um resto a pagar, a Câmara veio do ano anterior, do exercício anterior, com um saldo de 241.641, e no encerramento do primeiro quadrimestre, a Câmara fechou seu saldo financeiro com 689.214. Os valores do Instituto de Previdência. O que nós temos aqui? O Instituto de Previdência arrecadou no primeiro quadrimestre de 2012 a cifra de 17.085. Ele executou de despesa com seus inativos e pensionistas, mais o seu custo administrativo, 6.416.000, né? E o Instituto de Previdência saltou de 31/12 de 2011, de um saldo de 35.060 para 45.937 em 30 de abril de 2012, que é o prazo final do que nós estamos apresentando, né? Que é a referência que nós estamos apresentando. Então, de dezembro de 2011 para abril de 2012, de 35 para 45 milhões. E o SAI arrecadou no exercício, né, de 2012 7.064.000, executou de despesa 7.535.000. Ele veio do exercício anterior com um saldo de 927.000 reais e encerrou em abril com 1.438.000. E o próximo slide ele mostra uma visão consolidada dentro desse contexto que nós estamos falando. Então, são números que nós já vimos. O município teve uma arrecadação de 103.287.000, uma execução orçamentária pela despesa liquidada de 102.429.000, veio com saldo financeiro do exercício anterior de 72.328.000 e encerrou abril de 2012 com 84.149.000, ok? Então, essa é a posição orçamentária do exercício. Aqui a gente faz rapidamente uma das questões impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal também. É uma metodologia definida pela Secretaria do Tesouro Nacional, onde nós temos que avaliar um resultado primário. Na verdade, o resultado primário para 2012, ele está dentro essa LDO 2012, significa Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2012. Então, quando o Executivo elabora
e o Legislativo aprova a lei de diretrizes de um determinado exercício, dentro dessa lei de diretrizes existem algumas metas, né, que são algumas metas que são prometidas pelo Executivo e que durante a execução a gente tem que aferir essas metas para ver se elas estão acontecendo ou não, né? Então a gente tem algumas metas aqui. Qual que é a meta do exercício? Essas são as metas que estão colocadas nessa coluna aqui da LDO. Então, quando se elaborou e aprovou a LDO de 2012, a gente tinha algumas metas aqui, onde esse quadro eu não vou falar individualmente de cada conta dessa, porque nós já vimos, são receitas e despesas. Na LDO foi prometido aqui um resultado primário deficitário de R$316 mil para o encerramento do exercício de 2012. Como compôs esse R$316 mil? Ele é a diferença aqui de receitas fiscais. Então, 261.062 milhões de receitas fiscais contra 261.378 de despesa fiscal. Verifica que a despesa aqui ela está maior do que a receita, por isso que está um resultado primário deficitário. Bom, isso era a meta. Então, olha, lá quando se fez a LDO, já diz, olha, eu acho que a situação não vai estar muito boa, eu vou ter um resultado primário deficitário, uma despesa fiscal maior que a receita fiscal, então 316 mil. Mas, durante a execução, então isso aqui é uma meta anual, seria o encerramento do exercício de 2012. Tá? Bom, aí aconteceu a execução do primeiro quadrimestre. O que a gente verifica? Receitas, despesas, são todas aquelas que nós falamos, mas para a gente ser mais objetivo, a gente verifica aqui. Total das receitas fiscais do quadrimestre, 99.187. Total das despesas fiscais do quadrimestre, 98.310. A diferença de um pelo outro, a gente tem um resultado positivo, ou seja, um resultado primário positivo da ordem de R$877 mil. Quer dizer, então, para uma meta negativa, a gente já pagou esse negativo e saltamos para um movimento positivo, um valor positivo aqui de R$877 mil. É um bom resultado primário também, ele é superavitário. Então, a primeira análise aqui, estamos atingindo o resultado primário prometido na LDO? Sim, era um resultado deficitário, nós já superamos, estamos com uma posição superavitária aqui. Ok? Essa é uma outra análise que nós fazemos com relação ao resultado nominal, onde a gente avalia a questão do endividamento do município. Então, da mesma forma que eu mencionei anteriormente, existem algumas metas aqui, ok? E durante a execução a gente verifica se a execução está ocorrendo de acordo com as metas. Então, o que a gente verifica nesses quadros aqui? Não tem outra caneta aí não, né? Que você acha que não vai aguentar. Então, o que nós temos aqui? Disponibilidade financeira. Nós temos aqui, em 31/12/2011, o município tinha uma disponibilidade financeira de 83.604. Encerrou em 30 de abril com 84.189. Então, houve uma variação positiva. O município encerrou com haveres financeiros em 31/12/2011 com 4.530. Encerrou abril com 600 mil. Total da disponibilidade financeira do município em dezembro de 2011 era de 88.134. Em abril de 2012 nós estávamos com 84.749, né? Empenhos a pagar do exercício. Então, o que nós temos aqui? Em 30 de abril de 2012, nós tínhamos um empenhos a pagar de 29.060 no caixa do município, né? Com todas as suas autarquias. Bom, nós viemos aqui, aí vamos falar de saldo de restos a pagar de exercícios anteriores. O município, né? A prefeitura, não só a prefeitura, o município como um todo, encerrou o exercício de 2008, com contas a pagar de 27.426, os chamados restos a pagar. Durante o primeiro quadrimestre já houve um pagamento do valor de 20.160, restando um saldo ainda em 30 de abril de 7.265. Isso aí é a curto prazo? São restos a pagar de curto prazo, é isso?
Sim, o saldo de 7.265.000, o resto a pagar é o de curto prazo. De curto prazo, que são alguns contratos de convênios, né, meu time, que ainda não foram executados, são algumas obras que foram empenhadas, que não foram executadas, então existe um saldo lá de resto a pagar de 2011, ainda de 7.265.000. Os 20.060 é um resto a pagar, é um empenhos a pagar ainda, também de curto prazo, mas esses 29 milhões faz parte do fluxo do contas a pagar da prefeitura, porque você empenha, liquida, você paga de acordo com os vencimentos, então faz parte do fluxo aí do contas a pagar. Então uma dívida de curto prazo do município aqui eram para uma meta anual de 38 milhões aqui, nós estamos com 36.326, está abaixo da meta ainda. Dívida consolidada, nós temos uma previsão na LDO que não contava com uma inscrição do ano passado, então nós temos a seguinte situação, saldo em 31/12/2011, 364.949.000 de dívida fundada. Já no exercício de 2012, houve uma inscrição de 3.530.000, nós tivemos que todo ano você tem que atualizar a sua dívida fundada, nós já inscrevemos precatórios a pagar na nossa dívida fundada, atualizamos os nossos parcelamentos, então do saldo anterior houve um acréscimo de 3.530.000 e houve já uma amortização neste ano de 7.945.000, de forma que em abril de 2012 nós temos um saldo total de dívida consolidada, dívida de longo prazo de 360.533.000, ok? Então, de 364 do ano passado, mais novas inscrições e menos as baixas, a gente passa para um saldo de 360.533.000. E a dívida fiscal líquida é aquela onde nós confrontamos o saldo total da nossa dívida, descontado as nossas disponibilidades. Assim, feita essa conta, o nosso saldo de 360.533.000, descontado as nossas disponibilidades financeiras, ela vem para 312.111.000, ok? E aí nós temos no final o resultado nominal, que o resultado nominal foi o resultado nominal corresponde à variação da nossa dívida. Então, em 31/12/2011, nós tínhamos um saldo de dívida de 304.241.000. Essa dívida, a dívida líquida, né? Ela veio para 312.111.000. Então, a diferença de 304.241.000 para 312.111 compõe o nosso resultado nominal, que é de 7.869.000, ok? Então aqui nós temos o quadro anterior, ele demonstrava somente o quadro anterior demonstrava o município como todos, aqui nós temos a demonstração especificada por órgão da administração. Então, do total, a prefeitura tem 36.083.000 de disponibilidade financeira, 600.000 de haveres financeiros, uma disponibilidade total de 36.684.000, com empenho a pagar de 27.410.000, restos a pagar de exercícios anteriores de 7.265.000, totalizando uma dívida de curto prazo de 34.676.000. Com relação à dívida consolidada de longo prazo, nós temos em 30/4 um saldo de 360.533.000, com uma dívida fiscal líquida de 358.526.000. Com relação, podemos avançar? A Câmara Municipal, a gente verifica que a Câmara Municipal encerrou o quadrimestre com R$689.000 em caixa, com empenhos a pagar do exercício de 68.105. Então, neste caso, a gente verifica que a Câmara não tem dívida fiscal, porque a disponibilidade financeira dela é maior do que o compromisso a pagar, então ela tem uma sobra financeira aqui de 621.109. Com relação ao Instituto de Previdência, nós temos a mesma situação. Nós temos o Instituto encerrando o quadrimestre de 2012 com 45.937.000, apenas empenhos a pagar, contas a pagar de 26.719, que resulta numa sobra financeira, numa situação superavitária de 45.910.
E o serviço de água, a gente verifica que ele encerrou o quadrimestre com um saldo financeiro de 1.438.000, em contas a pagar de 1.555.000, com uma dívida líquida, portanto, de 116.000. Ok? Então, a gente verifica que o serviço de água ele tem uma pequena dívida líquida. E este é um resultado consolidado, então, do município, com 84.149.000 de disponibilidade financeira, 600.000 de haveres, uma disponibilidade financeira de 84.749.000, 29.060 de restos a pagar, serviços a pagar de exercícios anteriores, 7.265.000, totalizando uma dívida de curto prazo, portanto, de 36.326.000, dívida consolidada 300.533.000 e uma dívida líquida então de 312.111.000. Okay? Então essa é a situação, vamos dizer, a situação patrimonial do município. Ok? Volta só um minutinho só para registrar. Então a dívida patrimonial, uma situação patrimonial do município com uma dívida fiscal de 312.111.000. Na sequência a gente passa a demonstrar então os índices obrigatórios, né, vinculados na Constituição. A gente está falando de aplicação no ensino, onde o município tem a obrigatoriedade de fazer uma aplicação mínima de 25% em ações da educação básica. Para essa aplicação, nós temos aqui uma base de cálculo de receita de impostos e transferência de impostos da ordem de 54.120.000. Aplicados 25%, nós teríamos uma aplicação mínima de 13.530.000. Então, a gente verifica aqui que, pelo contexto da despesa empenhada, o município fez uma aplicação de 26,30%. Ou seja, empenhou-se 14.234.000, correspondendo a 26,30%, um mínimo de aplicação de 25%. No contexto da despesa liquidada, nós liquidamos 10.913.000, correspondente a 20,17%, e pela despesa paga, 8.883.000, correspondendo a 16,41%. Né? Então, nós temos aqui, o município tem até o final do ano para essas despesas que estão empenhadas, elas serão liquidadas, ou seja, o bem e os serviços serão entregues, as obras serão medidas, para que no final do exercício eu tenha, então, uma liquidação e um pagamento de, no mínimo, 25%, para que eu possa, então, atender lá o artigo 212 da Constituição Federal. Lembrando, então, assim, lembrando que nós não tínhamos que ter aplicado isso pela despesa liquidada, pela despesa paga, já no primeiro quadrimestre, né? A Constituição diz, o Tribunal de Contas apura isso anualmente. Então, esse índice de liquidação e pagamento estar nos 25%, eu tenho que atingir isso lá no último quadrimestre, não no primeiro. Né? Sim. E ainda o tribunal permite ainda que eu termine essa aplicação de pagar essas contas até 31 de janeiro do exercício subsequente. Sim. Esse ano não pode, né? Neste ano tem que deixar o dinheiro em caixa. Se eu não pagar, eu posso não pagar uma dívida porque a exigibilidade dela é janeiro do exercício seguinte, eu não posso antecipar pagamento. Então, neste caso, eu tenho que deixar o dinheiro em caixa. Exatamente. Bem, o próximo quadro que nós temos é a aplicação do Fundeb. Então, o Fundeb é o Fundo da Educação Básica, né? É uma